Olá, meu nome é Alita e eu sou integrante do Grupo 12. Nós iremos falar sobre biomonitoramento e ecotoxicologia, a utilização de peixes, crustáceos e anfíbios da fauna brasileira para avaliar o sistema aquático, dentro da disciplina de biotecnologia geral. O nosso grupo é composto pelo Yuri Almeida, o João Amarante, eu, a Natália Lascas e a Helena Bretas, alunos dos cursos de Engenharia na Universidade Federal Fluminense. Primeiramente, o que é biomonitoramento? Bom, biomonitoramento é uma técnica de análise contínua de um determinado ecossistema, seja ele terrestre, aéreo ou aquático. Ele é usado a fim de avaliar a saúde e a qualidade de vida nesse local, através de respostas obtidas pelos organismos presentes nesse ecossistema. Essa avaliação é necessária devido às mudanças que ocorrem no ambiente, no nosso estudo, o aquático, que provenientes do despejo doméstico, agrícola ou industrial, podem causar transformações na estrutura dos seres vivos que habitam esse corpo hídrico. Essas alterações elas não podem ser avaliadas somente através dos parâmetros físicos e químicos que constituem um ecossistema. Por isso, faz-se necessário o uso do biomonitoramento, que tem como objetivo analisar outros fatores coletados a partir das respostas biológicas dos organismos presentes no local. O processo para se realizar o biomonitoramento se dá através da utilização de seres vivos, partes de seres vivos ou uma comunidade de seres vivos presentes em um ecossistema, com o objetivo de avaliar a qualidade desse local, baseado na análise de respostas desses organismos às alterações ambientais forçadas pelo ser humano para fins de estudo. Ao aplicar essa técnica de observação contínua, é necessário ter uma seleção muito criteriosa sobre quais serão os organismos e as substâncias principais no estudo, pois precisamos que os organismos escolhidos reajam significativamente a diferentes quantidades da substância escolhida. Esses organismos escolhidos para o estudo são conhecidos como bioindicadores, ou seja, são seres vivos com os quais podemos testar, realizar amostras e que trarão respostas importantes sobre o ecossistema. Existem dois tipos de biomonitoramento. Ele pode ser classificado como passivo ou ativo. Para um biomonitoramento passivo, os responsáveis pelo estudo fazem uso de bioindicadores pré-existentes no local que será avaliado. Já o biomonitoramento ativo, os pesquisadores precisam introduzir os bioindicadores escolhidos para teste de forma manual e controlada. O biomonitoramento é recomendado para ser aplicado em alguns casos, como quando há uma ameaça a uma espécie nativa de uma região e precisam saber como proteger essa espécie, quando há o consumo humano de organismos contaminados e dos recursos hídricos e precisam saber de onde surgiu essa contaminação, e quando se tem interesse de conhecer a qualidade de um ecossistema. Essa técnica ela tem sido amplamente utilizada em todo o mundo, pois traz um conjunto de vantagens que são muito atraentes. Dentre elas, nós podemos destacar que ela permite determinar respostas de perturbações em todos os ambientes aquáticos e em todas as épocas do ano. A detecção de substâncias das quais muitas vezes não são detectadas pelos meios físicos e químicos. Permite o monitoramento de uma área extensa por um custo baixo, análise da bioacumulação, podendo associar aos níveis tróficos. Em contrapartida, é um processo a longo prazo e é preciso alguém com conhecimento prévio para analisar e avaliar as informações coletadas. Outra dificuldade do uso dessa técnica no Brasil é a carência no conhecimento taxonômico da fauna brasileira, o que dificulta sua aplicação pelos órgãos ambientais. Olá, o meu nome é Natália e agora a gente vai falar um pouco sobre ecotoxicologia. A ecotoxicologia, segundo o toxicologista francês René Trouhaut, é o ramo da toxicologia que se preocupa com o estudo de efeitos tóxicos causados por poluentes naturais ou sintéticos sobre quaisquer constituintes dos ecossistemas em um contexto integral. Ou seja, nós podemos interpretar a ecotoxicologia como uma ferramenta de análise de impactos ambientais que estima sua toxicidade em relação a um bioindicador. E para que ela serve? Para entender e prever efeitos de substâncias químicas em organismos vivos e comunidades naturais. Ela faz a indicação do quão nociva uma substância é quando penetra em um ser vivo, seja por ingestão, inalação ou absorção pela pele.
E como a ecotoxicologia é usada? Ela pode ser utilizada através de testes ecotoxicológicos, ou também chamados de bioensaios. Esses testes têm a medição dos efeitos colaterais de diferentes concentrações de uma amostra em indivíduos de uma determinada espécie como seu foco principal. Esses testes ecotoxicológicos nos permitem determinar um resultado sobre os efeitos de toxinas e o quão contaminado um ambiente está através de vários meios poluidores, como, por exemplo, efluentes agrícolas, industriais e domésticos, além dos sedimentos, medicamentos e produtos químicos. E aí que a gente encontra a famosa CL50, ou concentração letal, que representa a probabilidade de uma dose de uma determinada substância causar efeito letal em 50% da população presente no teste. Os bioensaios podem ser classificados em agudos ou crônicos, dependendo da sua taxa de mortalidade, de mobilização ou de inibição de crescimento dos indivíduos. Nos bioensaios agudos, os estímulos aos organismos do teste é rápido o suficiente para receber uma resposta em até 96 horas. Já nos bioensaios crônicos, o estímulo é prolongado para receber uma resposta ao longo de um período de tempo maior, durando que seja até 1/10 de vida do organismo, ou às vezes até mais. Como vantagens, nós podemos ter a eficiência e a sensibilidade dos testes ecotoxicológicos através dos bioindicadores, e com ele também é possível avaliar diversas fontes poluidoras e diversos tipos de poluentes, variando assim o bioindicador, que seria mais sensível ao teste, e adaptando a cada região. Então, ele também acaba sendo um teste muito versátil. A desvantagem é que pode ser um processo bem demorado, no caso de bioindicadores crônicos, e também é necessário um conhecimento prévio tanto sobre a região a ser analisada, quanto ao próprio poluente que está sendo analisado, juntamente com a espécie de bioindicador que vai ser utilizado no teste. Bom, agora eu vou falar sobre a relação entre o biomonitoramento e a ecotoxicologia. A relação entre esses tópicos é de complementaridade. A ecotoxicologia é uma ferramenta de extrema importância que complementa a utilização do biomonitoramento. O uso de ensaios ecotoxicológicos como forma de avaliação ambiental geram fatores como a biodisponibilidade e interação entre os efeitos de poluentes, que não são possíveis de serem observados apenas avaliando os fatores abióticos do sistema. Portanto, entendemos que o biomonitoramento é uma técnica de análise contínua de um determinado ecossistema. E a ecotoxicologia é uma ferramenta muito importante que complementa o uso dessa técnica. Agora a gente vai introduzir alguns exemplos de biomonitores e como eles podem ter uma relação com os testes de ecotoxicidade. A gente vai começar falando sobre o lambari vermelho, citando o exemplo de peixe. Lembrando que aqui a gente vai citar todos os bioindicadores de fauna brasileira. Neste exemplo, podemos citar pesticidas e herbicidas, organofosforatos e carbamatos, que ligam-se a aminoácidos e inativam a enzima acetilcolinesterase, que é uma enzima crucial na propagação do sistema nervoso e é envolvida nos processos de defesa celulares contra o estresse oxidativo e também atua no sistema neurolocomotor. No caso dos peixes, a inibição dessa enzima é extremamente prejudicial, já que afeta o sistema locomotor e dificulta a alimentação e a fuga de predadores. Embora apresentem rápida degradação no ambiente, esses pesticidas não são específicos, então eles apresentam uma toxicidade aguda em organismos não alvos, que deste modo geram risco tanto para a biota aquática quanto para a terrestre.
Mesmo em doses subletais, é possível identificar a contaminação do ambiente por esses pesticidas durante períodos longos, pois mesmo que já degradados no ambiente, o efeito sobre a enzima acetilcolinesterase pode perdurar por semanas, já que os compostos organofosforatos são inibidores irreversíveis da protease. Bom, como exemplo da utilização de crustáceos, foi retirado do trabalho de conclusão de curso da Luana Carneiro da Universidade Federal da Bahia, com o título Determinação de elementos traço em caranguejos aratu, como subsídio para avaliação ambiental dos manguezais do rio Una, Pardo e Jequitinhonha, no sul da Bahia. Essa região da bacia do Jequitinhonha, além de ser afetada pela alta urbanização da costa, também é impactada ambientalmente pelo setor petrolífero. O caranguejo aratu, então, foi escolhido para o estudo, pois se alimenta de partículas pequenas, animais e plantas, tendendo a reter contaminantes desses compartimentos. Por meio dos resultados obtidos no estudo, foi possível concluir que, nos 3 manguezais onde foram coletados o caranguejo aratu, os elementos cobre, zinco e cromo foram encontrados em concentrações acima do permitido pela legislação. A concentração média de alumínio, seguida da de ferro, foram maior nas brânquias, enquanto que no hepatopâncreas, as maiores concentrações se deram de forma inversa, sendo que a de ferro maior do que a de alumínio. As concentrações elevadas de alguns elementos, sobretudo do cobre, podem oferecer riscos para os consumidores do aratu, tanto na região de estudo, como para aquelas que consomem esse organismo como consequência do comércio realizado para outras regiões. O aratu representa uma das principais fontes de renda e consumo para a população ribeirinha. Com algumas concentrações dos elementos traço acima do permitido pela legislação, fica claro a necessidade de um estudo para avaliar os possíveis riscos que o consumo desse organismo pode causar para a população. Agora, citando anfíbios, é importante ressaltar que a pele permeável deles, tanto de adultos quanto girinos, que é o exemplo que nós vamos citar aqui, torna esses organismos sensíveis aos contaminantes químicos, incluindo os metais. Embora esses contaminantes muitas vezes não tenham um efeito letal imediato, eles têm uma capacidade de bioacumulação e potencialidade de induzir danos ao material genético dos organismos. No estudo analisado, girinos como bioindicadores da qualidade da água do Rio Doce, eles foram coletados de rejeitos da barragem de Mariana, que foi exposta em 2015. O principal foco do estudo foi avaliar as concentrações de metais nos girinos, e foram altas em todos os pontos de coleta desses seres. Esse resultado indica que nos pontos onde o rejeito não passou, também apresentaram girinos contaminados, e isso pode ser explicado pela contaminação através do lençol freático. Considerando que as coletas foram feitas 1 ano após o rompimento da barragem, a contaminação pode ter expandido além dos limites da lama. É importante salientar também que se trata de uma área de mineração de muitos anos, que vai além do século XVII com a extração do ouro. Então, essa contaminação pode estar ocorrendo há anos através do lençol freático. E essa é a primeira vez que foram feitos testes considerando girinos na região. Os girinos não são comumente usados como bioindicadores, porque a maior preocupação dos estudos de contaminação ambiental é em utilizar organismos que fazem parte da alimentação humana, como peixes, moluscos e crustáceos. Então, esse estudo demonstra o alto potencial bioacumulador desses organismos, tanto em relação à água, quanto em relação à tendência desses metais alcançarem outros organismos na cadeia alimentar. Bom, agora eu vou falar sobre a conclusão. Como podemos observar no gráfico, com o avanço do capitalismo e a demanda da população, gerou um aumento significativo na produção agrícola e industrial. Esse fato implica no aumento de resíduos gerados e, consequentemente, no impacto causado ao ambiente, sobretudo nos ecossistemas aquáticos. Os autores abordados nesse trabalho indicam a presença e o efeito negativo no ecossistema pelo uso de pesticidas, fertilizantes, resíduos de metais pesados e resíduos industriais em várias regiões do Brasil. O gerenciamento adequado de resíduos gerados pela indústria e pela agricultura devem ser de suma importância para enfrentar essas contaminações, assim como a continuação do biomonitoramento e ensaios ecotoxicológicos. Portanto, o desenvolvimento de metodologias práticas e eficientes é de fundamental importância para a aplicabilidade massiva dessas técnicas no intuito de proteger o ambiente e o ser humano dos riscos por eles causados.
Bom, aí estão nossas referências. As imagens utilizadas, elas são de domínio público ou foram retiradas do acervo do Canva Design. Os casos contrários se encontram referenciados a seguir. Além disso, os artigos e trabalhos se encontram no Drive, que será disponibilizado para consulta da turma. Bom, esse foi nosso trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigada!